Eu quero saudar nesta noite de domingo, dia 19 de abril, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem dessa noite, eu quero concluir a reflexão iniciada nessa manhã sobre o tema transformando o amargo em doce. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 15, e vamos fazer a leitura dos versículos 22 ao versículo 27. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Amado Senhor, te damos graças mais uma vez, porque agora podemos ler a sua palavra, meditar nela e receber das tuas mãos a tua orientação para a nossa vida nesses dias de tão grande tribulação. Que a sua palavra venha ao encontro das nossas necessidades espirituais, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Na manhã de hoje nós observamos que nós podemos transformar o amargo em doce, quando nós começamos a enxergar as provações da nossa vida, na verdade, como oportunidades para o crescimento. Mas, em segundo lugar, o texto continua nos ensinando que para transformar o amargo em doce, é preciso também ver Deus como um ser imutável e fiel. Observe comigo o versículo de número 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Já havia passado 9 dias, os odres estavam vazios, a morte por desidratação era iminente, e o povo agora começa a murmurar contra Deus. Isso revela a incredulidade, isso revela a falta de confiança na fidelidade e na provisão de Deus. Quando olhamos para o passado, quando somos, pela palavra de Deus, levados a relembrar os feitos de Deus na nossa história, nós vamos observar quantas situações difíceis nós já passamos e Deus já nos salvou. Isso deveria, naquele momento especialmente, deveria estar na mente e no coração daquele povo. Eles esqueceram do Deus fiel. Eles esqueceram do Deus que nunca muda, independente das circunstâncias. Por exemplo, no capítulo anterior, no capítulo de número 14, versículo 11, nós lemos o seguinte: disseram a Moisés: será
por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Isso foi dito pelo povo, quando o exército de Faraó estava acompanhando eles, seguindo eles, e eles se depararam com o Mar Vermelho. Mas no capítulo 14 ainda, agora no versículo 15, o texto segue dizendo: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, um pouco antes do que aconteceu aqui em Mara, Deus já tinha dado provas de que Ele era um Deus fiel, imutável. Mas pouco tempo passou e eles já haviam esquecido. E agora, diante de uma nova situação, eles não estavam acreditando que Deus poderia ajudá-los. Aqui mesmo em Êxodo, agora no capítulo 16, um pouco à frente, versículo 2, nós lemos o seguinte: toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Quem nos dera tivéssemos morrido, disseram eles, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para nos matar de fome e toda esta multidão. Nesse instante, o texto vai dizer agora no versículo 13, que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial pela manhã, jazia orvalho ao redor do arraial, o maná. Sempre o povo questionando, sempre o povo murmurando, nunca acreditando em momentos difíceis que estão passando, como Deus é um Deus fiel, e como Deus é um Deus que não muda, continua sendo o mesmo Deus. A pergunta é: como nós reagimos? Murmurando ou confiando? Mas o texto ainda nos ensina agora no versículo 25, que para transformar o amargo em doce, é preciso ainda ver em Deus a solução dos nossos problemas. Versículo 25 diz: então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou. Observe que nesse momento de angústia, nesse momento de amargura, Moisés orou. A oração, meus irmãos, é um meio de graça, aonde Deus transmite e derrama suas ricas bênçãos para todos aqueles que creem e que oram. Em Êxodo capítulo 2, versículo 23, nós lemos o seguinte: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, por causa dela eles clamaram, e o seu clamor subiu até Deus. Deus ouviu o clamor desse mesmo povo, quando estava lá no início, no período de escravidão. Em Jeremias capítulo 29, versículo 12, 13 e 14, a palavra de Deus nos diz sobre a oração: então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ainda em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, sobre essa oração que suplica, que busca em Deus a solução dos seus problemas, a palavra de Deus nos diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual o seu maior problema nesses dias de reclusão social? Qual é o nosso maior problema?
Que tipo de solução você está precisando hoje para resolver o seu problema? A palavra de Deus vem a você nessa noite dizendo: ore ao Senhor. Porque em momentos onde o doce vira amargo, Deus está nos conclamando a oração, a buscar a sua presença, a derramar o nosso coração diante dEle e suplicar a sua misericórdia sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país e sobre o mundo inteiro. É momento de oração, é momento de clamarmos aos céus, suplicando que Deus tenha piedade de nós e que na sua ira Ele se lembre da sua misericórdia. Nesses dias que estamos vivendo esse enfrentamento ao coronavírus, nós precisamos aprender que após sermos provados, teremos a oportunidade de sermos aprovados e recebermos as bênçãos de Deus que Ele tem nos reservado em Cristo Jesus. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, Pedro diz assim: nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmada, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É isso que vai acontecer com o povo de Israel nesse final do texto que nós acabamos de ler. O versículo 26 diz: o Senhor diz para eles: eu sou aquele que te sara. E o versículo 27 diz que Deus concedeu para eles, depois daquele momento de provação, descanso e refrigério. 12 fontes de águas e 70 palmeiras, depois de passarem por aquelas águas amargas de Mara. Queridos amigos e irmãos em Cristo, o amargo pode se tornar doce nas nossas vidas, se nós observarmos esses momentos como oportunidades para o crescimento espiritual. Quando nós enxergamos Deus na sua fidelidade e na sua imutabilidade, e quando nós enxergamos que somente Deus, Ele tem a solução para os nossos problemas, e por isso nós vamos orar e buscar intensamente a sua face. Que Deus nos abençoe nesses dias, que Deus continue guardando você, a sua família, que Deus continue guardando a nossa nação, que Deus tenha o seu acompanhamento cada vez mais efetivo sobre nós, e que esses dias sejam abreviados, e que logo, logo possamos estar voltando às nossas atividades normais, o mais rápido possível. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito do Senhor Deus, repouse sobre cada um de vós, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. De ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
glorificar Ele. Se orares, porém, sem o teu coração, ver a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentiu que tua alma se abriu quando tudo deixares no Diga isso. Quando tudo deixares voltar. Escute. Quando tudo perante o Senhor estiver